Que a paz do Criador esteja com todos nós, senhores. Desde já eu peço que se inscreva no canal, compartilhe, dê o like e comentem. Aqui é uma comunidade de conhecimento, de reflexão e de pesquisa. E você fazendo isso, você vai colaborar para o crescimento do canal. Esse é o nosso alvo aqui, senhores. É crescer e multiplicar. Senhores, eu já vou estar falando hoje sobre 3 temáticas que vai envolver o quê? Vai envolver Estado, política e democracia. Nós vivemos num regime democrático. Isso é muito importante os senhores entenderem. Acima do Estado e acima da política, os senhores têm que entender que vivemos num regime democrático, onde o Estado e a política estão inseridos dentro de um regime democrático. Então, nem sempre foi assim. Sabemos também, senhores, que por conta de uma falta de uma democracia reflexiva e uma democracia participativa, levou-nos a uma crise na democracia representativa. O povo escolhe representantes, os piores, e escolhe caminhos para guiar a nação, os piores também. Por quê? Porque não há uma reflexão. De fato, o Brasil ele vive nessas últimas décadas uma crise ou um caos, um colapso na educação. Eu concordo que isso tem impacto, sim, em não construirmos uma democracia de fato que funcione. Porque, de fato, a democracia, antes dela ter seu sucesso na questão da representatividade, antes dela ser uma democracia bem sucedida na questão representativa, ela tem que ser uma democracia bem sucedida na questão da reflexão, na questão da participação. A reflexão, senhores, ela é fundamental para elegermos bons governantes e para escolhermos os melhores caminhos de acordo com a nossa realidade histórica, social, cultural, para que possamos ter aquilo que o Adam Smith fala, né? Uma nação que floresce e seja feliz. Por conta, senhores, de antes não termos uma democracia reflexiva, uma democracia pautada no conhecimento, na pesquisa, e, consequentemente, as pessoas elas veem que não é importante você participar da política, enfim, perder tempo você ter participação política. Aí começa, senhores, a surgir conceitos no meio da sociedade que vão estragar a democracia. Vai tornar a democracia uma tragédia. Pensamentos tipo, mentalidades tipo, políticos são todos iguais. Aí eu venho aqui dizer, políticos não são todos iguais. Não são todos iguais. Um outro conceito também que o brasileiro tem é que política é roubar ou deixar de roubar. E eu vos digo, política não é isso. É óbvio que aqui ninguém vai defender político ladrão, mas política não se resume a isso, roubar ou deixar de roubar. Não adianta participarmos da política, porque o Estado e a política são controlados por sociedades secretas. É um outro conceito também que é bem difundido, né? Muito superficial, porque o que não é controlado, né, por sociedades secretas, né? De repente a empresa que muitos trabalham são controlados. Aí, os alimentos no mercado, de repente, são controlados. Eu já vi símbolo de sociedade secreta em alimentos. E nem por isso eu vou deixar de comer. Eu já soube de patrões que eram envolvidos com sociedade secreta, nem por isso eu vou deixar de trabalhar na sua empresa.
Aí a desculpa é, não, a política é controlada por sociedade secreta, então não vale a pena participar da política. Um erro, senhores. Porque nem sempre tivemos uma sociedade brasileira num regime de democracia. Nem sempre tivemos. E eu não falo nem do período que tivemos ditadura no país. Dentro da República tivemos duas, né? A última durou 21 anos. Não me refiro... Eu me refiro, por exemplo, a um período que a gente ficou aqui, o Brasil, como o país que mais traficava escravos, né? Aqui nas Américas. Um período de 238 anos, onde as pessoas não tinham nenhum direito civil, não tinha nenhum direito político, não tinha nenhum direito social, não tinha nenhum direito a nada, não tinha direito coletivo, não tinha direito a nada, senhores. Então a pessoa que vem e esculhamba a política, esculhamba o Estado, sim, de fato temos um Estado corrupto, patrimonialista, onde os políticos usam os recursos públicos para proveito próprio e tal. Mas, senhores, nunca se esqueçam disso, estamos dentro de uma democracia. E a democracia, para ela ser bem sucedida, é necessário ter esses 3 estágios sequenciais: reflexão, conhecimento, politização, participação e representação. Porque a gente quer uma democracia representativa sem antes termos uma democracia reflexiva e sem antes ter uma democracia participativa, senhores. Se a gente focar apenas na democracia representativa, político é tudo igual, então vou pegar um político e vou eleger qualquer um. De fato, a democracia vai ser um fracasso. De fato, a democracia vai ser uma tragédia. Então, senhores, muitos não conhecem a história da democracia, né? Como ela chegou até nós outros hoje. Então, senhores, a democracia, ela surge em Atenas, na Grécia. A democracia ateniense não era para todos os cidadãos, era uma democracia limitada, excludente e elitista. Estima-se que somente 10% da população desfrutavam dos direitos democráticos, senhores. Os excluídos nessa democracia ateniense eram quem? Eram as mulheres, os escravos e os estrangeiros. Então os gregos atenienses inventaram uma democracia, mas ao mesmo tempo praticava a escravatura. Significa o quê, senhores? Significa que a democracia que vivemos hoje no mundo contemporâneo é uma democracia aperfeiçoada, é uma democracia melhorada. Então, aos que se opõem ao Estado, à política e à democracia, eu quero informar os senhores que a democracia moderna, ela se opôs ao absolutismo monárquico, onde de fato o povo sofria muito pelo poder estar. Inclusive, dentro desse regime absolutista, ele também era praticado, né, a colonização aqui, por exemplo, das Américas, né? A questão da escravidão, a questão da exploração colonial se dava dentro desse modelo aqui de absolutismo monárquico. Então a democracia moderna, ela se opôs a isso. A democracia contemporânea, ela se opõe ao Estado totalitário ou ao Estado unipartidário, que nós conhecemos popularmente como ditadura, né? Estado totalitário, Estado controlador, Estado unipartidário, que só admite um viés político, ideológico. Então a democracia, ela se opôs a esses regimes totalitários, isso estou falando na contemporaneidade, ou seja, nós vivemos hoje na democracia contemporânea. Ela se opôs a esse modelo de Estado totalitário e unipartidário. Senhores, uma outra coisa que precisamos entender e com muita urgência o canal vai ajudar e vocês também podem pesquisar, é o entendimento das forças políticas que agem na democracia. Existem as forças políticas progressistas, existem as forças políticas conservadoras, existem as forças políticas neoliberais,
Existem as forças políticas reacionárias, existem os céticos e existem os tanto faz como os tanto fez. Tudo isso está dentro da democracia. E isso tudo é importante por quê, senhores? Porque a nação, isso é um outro importante. Eu estou aqui expondo isso para mostrar para os senhores a importância da política, do Estado dentro do regime democrático. A nação ela possui divisões de classes, então não tem esse papo político é tudo igual, né? Dependendo da força política, determinadas classes vão ser favorecidas, né? E outras não, entendeu? A nação possui grupos, né? Grupos que têm suas ideologias próprias, sua cultura própria, vai eleger determinados representantes. A nação possui diferenças culturais, né? Como eu falei aqui dos grupos que têm ideologias, que têm culturas próprias. A sociedade é composta dessas diferenças, né? Diferenças de grupos, diferenças culturais. E existem medidas governamentais controvérsia. Existem medidas de governos que, por exemplo, vai agradar um grupo e desagradar outros. Vai agradar uma cultura e vai desagradar outras. Então, como eu falei, senhores, desde o início, a democracia, antes de ser representativa, ela tem que ser reflexiva e participativa. Reflexiva é o ponto inicial. Por quê, senhores? Porque nós temos que ter uma reflexão e um conhecimento, uma politização para escolhermos os governantes adequados e os caminhos mais sensatos para a realidade da nossa nação, senhores. Aí sim faremos a democracia florescer, prosperar e ser feliz. Dentro da democracia moderna e contemporânea, a tolerância e o diálogo são fundamentais. Tem um livro do John Locke que ele fala sobre uma carta que ele escreve sobre a tolerância, uma carta à igreja. Aqui, ó, o livro de John Locke, Carta sobre a Tolerância. Então, senhores, como eu falei, são variados grupos, são variadas culturas, são variadas classes sociais. Elas têm que se tolerar, elas têm que dialogar. Isso é a democracia, senhores. E uma democracia aperfeiçoada, porque lá na Grécia, onde surgiu em Atenas, eram excluídos mulheres, escravos e estrangeiros. Essa democracia contemporânea aperfeiçoada, ela traz os direitos dos homens. Que direitos são esses? Direitos civis, né? Perante o Estado, nós temos leis e instituições do Estado. Então, o cidadão ele tem, sim, leis que vai amparar, ele também tem as suas obrigações, e tem as instituições, né, do Estado em favor do cidadão. O cidadão ele tem os direitos políticos, né, ele elege representantes e participa politicamente. Ele tem direitos sociais, porque o Estado social, que por meio de políticas públicas tem a finalidade de produzir um bem-estar social. Isso não acontece, de fato, não vem acontecendo, mas quem acompanha o canal aqui, eu venho falando do neoliberalismo. Neoliberalismo, senhores, neoliberalismo. E quem acompanha o canal de verdade, eu venho falando que esse liberalismo que está aí hoje é uma distorção dos clássicos liberais, né? Porque, senhores, eu tenho lido aqui, ó, John Locke, né? O pai do liberalismo. E tem outros liberais como Kant, Tocqueville, Stuart Mill, enfim. Esses liberais clássicos, no caso do John Locke, ele não é um filósofo anti-Estado, contra o Estado. Ele não prega Estado mínimo, ele é um justnaturalista que vai falar que as pessoas naturalmente têm direito à vida, à propriedade privada, à igualdade, à liberdade, e o Estado ele tem que ajudar, né, na preservação desses direitos naturais. E se o Estado não puder fazer isso, o Estado não serve.
E hoje os neoliberais, eles pregam tipo uma aniquilação do Estado mínimo, enfim. E aí o Estado social, ele não vai conseguir fazer políticas públicas, porque eu tenho mostrado para os senhores que metade aí do orçamento é para pagar juros para banqueiro, e aí não investe na população, aí você tem uma economia que não cresce, uma população precarizada, deteriorada, e isso vai trazer uma sensação que a democracia não funciona. Mas a democracia não funciona, senhores, por conta de não haver essa sequência que eu estou falando desde o início. Reflexão, participação e aí sim a representação. E também a democracia contemporânea aperfeiçoada, ela traz os direitos coletivos, que são estruturas supranacionais como a ONU. Né? A ONU, ela é a união das Nações Unidas, né? Então, eu quero que os senhores meditem. A democracia, ela demonstra que ela, ao longo da sua trajetória, ela vai se aperfeiçoando. As pessoas querem um modelo pronto e acabado, e aí olham o cenário, vê que as coisas não estão funcionando, vê que é uma tragédia grega, e aí as pessoas falam, isso aí não presta, o Estado não presta, a política não presta, a democracia não presta, é tudo do demônio. Mas eu quero que os senhores reflitam sobre escravidão, né? Tivemos uma sociedade de escravidão, aqui no Brasil também tivemos. Eu quero que os senhores reflitam sobre absolutismo monárquico, onde o poder todo era concentrado na mão do monarca, e o monarca fazia o que bem entendia, junto com o clero e com a nobreza, e os estados totalitários, unipartidários, ditatoriais, comandado por tiranos. Estamos hoje, senhores, dentro de uma democracia, senhores. É um regime fantástico. Agora, se não tem a reflexão, a politização, o conhecimento, aí de fato a gente vai estar falando que político é tudo igual, que política não adianta participar, que política é do demônio, que a sociedade secreta, a maçonaria manda em tudo e ponto, e acabou. E aí, senhores, o Brasil, ele está nesse caos justamente, senhores, porque o povo não entende nada. O povo não sabe de nada. E aí, o povo não sabendo de nada, não entendendo nada, não tem como eleger os governantes corretos e os caminhos mais sensatos para o melhoramento da nação, senhores. Então, dentro da democracia contemporânea, a democracia contemporânea, ela vai clamar por uma política e um Estado que concilie exigências de liberdade e igualdade. A democracia contemporânea, ela vai trazer esses dois temas de uma forma muito impactante: liberdade e igualdade. E quando nós falamos de liberdade, a gente vai ver alguns autores aqui, por exemplo, como John Locke, o pai do liberalismo, Spinoza, Kant, Tocqueville, Stuart Mill, são pensadores liberais, né? E quando nós falamos hoje de liberalismo, para ver a distorção, as pessoas já vão para o campo econômico. É bom lembrar que o John Locke, ele traz uma visão de um liberalismo político e social, porque não tem como pensar a questão econômica, que é uma coisa que todo mundo gosta e entende, né? As pessoas avaliam governos pela economia. Olha, se a nação tá gerando muito emprego, tá bom. Olha, se o governo tá investindo. Não, senhores. Nós temos que pensar antes a nação socialmente e politicamente. Não falo de política, né, da questão das forças políticas que atuam dentro do regime que estamos hoje. Isso vai demandar o quê, senhor? Vai demandar conhecimento, reflexão, pesquisa, né? Tentar entender as forças políticas que agem, né? E aí você vai ter esses autores aqui, né? Que eu falei, liberais: Locke, Spinoza, Kant, Tocqueville, Stuart Mill. E aí você vai ter uma outra linha que já vai defender a igualdade, que é o Rousseau e o Marx. Senhores, então a democracia hoje, a democracia contemporânea, ela vai trabalhar muito esses dois viés. A questão da liberdade
e a questão da igualdade. O tema liberdade ele vem sendo trabalhado desde a questão da democracia moderna, a gente conhece lá a questão da Revolução Francesa e tal, porque a liberdade ela foi do iluminismo, né? Foi um tema que contribuiu muito para a libertação dos escravos nas colônias, né? O iluminismo pregava muito essa questão da liberdade, da igualdade, enfim, da fraternidade. Quando nós falamos de Estado, senhores, nós temos que entender que o Estado ele representa uma nação politicamente organizada, né? E que o que de fato estraga, né, essa instituição, que ela pode ser usada de várias formas, ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, mas o que estraga a instituição, o Estado, é a sede pelos benefícios dos cargos públicos, né? Muitas pessoas querem ter cargos no Estado porque, de fato, as pessoas têm muitos benefícios. Aí o Estado se torna um Estado corrupto e patrimonialista, aonde os representantes do povo, né, eles vão usar os recursos públicos para o seu enriquecimento, para a construção dos seus patrimônios. Então, o que nós precisamos entender, senhores, é que por detrás dos problemas políticos e estatais está a natureza do homem, senhores. Está a natureza do homem. Por quê? O homem, naturalmente falando, ele é ganancioso, ele é ambicioso, ele vive da competição e ele é invejoso. E aí, senhores, estraga tudo, né? Porque o que é política vira politicagem. Vamos produzir uma nação longe da liberdade e longe da igualdade, que é um tema que a democracia contemporânea, ela clama o tempo todo. E nós vamos produzir o quê? Parasitas sociais. Eu vou gravar um vídeo baseado lá em Jeremias falando dos parasitas sociais, né? Eu tô trazendo aqui a questão do neoliberalismo, né? Mostrando que metade do nosso orçamento público é para pagar juros para banqueiro. Então, a conclusão que nós chegamos, e consequentemente, cortando os gastos públicos, investimento na população, no território, na indústria, enfim. E, consequentemente, gerando uma nação completamente o quê? Caótica, senhores. Então, a conclusão que eu chego é: mercadores ricos e banqueiros governam o Estado brasileiro. Isso é um fato. A gente vê aqui a taxa de juros, o enriquecimento dos banqueiros aqui é uma coisa assim absurda. E aí, senhores, a democracia ela se torna algo desastroso porque uma coisa leva a outra, né? Como o Estado ele tem que dispor seus recursos para poder enriquecer banqueiros, isso vai gerar uma população com uma educação deficiente, senhores. E aí o povo não vai estar preparado adequadamente pela educação para selecionar os melhores governantes e os caminhos mais sensatos. Aí nós vamos formar, dentre todas essas correntes políticas, né? Mas nós vamos formar aqui também um povo que vai ser facilmente massa de manobra. Um povo que não vai entender nada das forças políticas, não vai entender as questões das lutas de classes. Enfim, e aí nós vamos ter o gado, né? Quando a gente fala essa metáfora do gado, quem são os o gado? O gado são os fanáticos e os dogmáticos, né? Nós estamos vendo aí, essa semana aí, né? Já morreu aí o ideólogo do presidente e o povo já está falando de canonizá-lo, né? Pedindo para a Igreja Católica canonizar porque ele é uma espécie de Deus, de santo, enfim. Então eles já estão entrando com pedido aí para canonizar. Isso aí é o quê? Isso se chama fanatismo e doutrinação. E tem o outro grupo que são os céticos e os tanto faz como tanto fez. Que eles vão encampar esse
essa mentalidade que político é tudo igual, não adianta a participação política, o Estado é da maçonaria e por aí vai, senhores. Então, dentro dessa realidade do gado, ou seja, do fanático e doutrinado, e do cético, que diz que não adianta ter participação política, é tudo da maçonaria mesmo, e vamos que vamos, e do tanto faz como tanto fez, né? Aí a gente vai ter um desastre na nossa democracia, né? Então a gente não podemos esperar ter um Estado e uma política melhor enquanto não tivermos homens melhores, senhores. Porque o Estado e a política é o que é, porque a população são o que são. Entendeu, senhores? Então, se a gente tem uma população gado, fanático, doutrinado, se nós temos céticos, né, que não estão nem aí, isso é do demônio mesmo, tá? Isso aí a gente não tem que se preocupar com isso. Ou tanto faz, um dado, senhor, brasileiro odeia política. Brasileiro detesta conversar sobre, sabe por quê, senhores? Porque para eles, política é roubar ou deixar de roubar e política é tudo ladrão. Só que ele não entende que antes, nós temos uma crise de representatividade, só que antes da democracia representativa, nós temos a democracia reflexiva, politizante e a democracia participativa. Ou seja, eles não são politizados, eles não são reflexivos, eles não são participativos, mas querem reclamar dos seus representantes. Por quê? Porque eles não estão preparados pela educação. E digo mais, senhores, ainda que tenhamos uma educação deficiente, mas nós temos acesso à informação. Nós temos acesso ao conhecimento. E este canal é uma prova disso, senhores. Olha aí. Olha o conhecimento aí para os senhores. Então, o gado fanático e doutrinado, ele não entende rigorosamente nada. Ele só repete o que os seus governantes se comprazem em dizer, né? Ele é um papagaio, você vai ficar repetindo ali o que o seu governante fala. Então a conclusão que chegamos é que o Estado e a política ela se compõem da natureza humana. O grande pensador Thomas Hobbes, o John Locke também ele vai falar, como eu falei aqui inicialmente, falei sobre o John Locke, né? A questão do justnaturalismo dele, né? Da questão dos direitos naturais e da importância do Estado na ajuda desses direitos naturais. A filosofia do Thomas Hobbes é o seguinte: ele é o primeiro filósofo que fala sobre contrato social, contratualista. Então, o contrato social para o Thomas Hobbes, ou seja, todas essas leis, instituições do Estado, vai servir para regular a sociedade e o homem. Por quê? Porque para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem, ou seja, a natureza humana, que é composta de quê? De ganância, de ambição, de violência, de competição, de inveja. Ou seja, o homem naturalmente ele é mau, ele quer um devorar o outro. Então, para o Thomas Hobbes, o contrato social vai servir para regular, ou seja, o Leviatã, a força do Estado, o Estado e a política através de leis, instituições, de uma forma que essa natureza humana ela vai ser domada, ela não vai ser transformada, porque só quem transforma a natureza humana é o Criador. Mas o Estado, isso aí eu admiro muito essa filosofia do Thomas Hobbes aqui. Então, senhores, antes de eu entrar aqui em Platão e finalizar o vídeo, eu quero mostrar para os senhores isso. Eu quero que os senhores entendam que o Estado e a política se compõem da natureza humana. E para Platão, a natureza humana, ela provém de 3 fontes principais: desejo, emoção e conhecimento. Quando Platão está falando do desejo, ele está falando dos impulsos, dos instintos e do apetite. Principalmente a questão sexual, uma questão forte. Quando ele está falando das emoções, ele está falando do espírito, da ambição e da coragem. E quando ele está falando do conhecimento, ele está falando do pensamento, do intelecto e da razão. Então, para Platão, o conhecimento tem que ser o centro, né? Ou seja, ele deve ser o olho do desejo e o piloto da alma. Por isso, senhores, eu falo que a nossa democracia, ela é uma democracia desastrosa, fracassada, porque as pessoas
democraticamente não age por intelecto, não age por razão, não age por pensamento, não age por reflexão. Tudo começa numa democracia reflexiva, para termos uma democracia participativa, para daí termos uma democracia representativa. Aí sim nós vamos construir uma democracia de sucesso. Vamos entender as forças políticas, se elas são adequadas para a realidade do nosso país, vamos entender os governos e vamos escolher os homens corretos, né, para nos governar. E esse discurso que não vale a pena ter participação política, que política é tudo ladrão, político está aí para nos ferrar mesmo e tal, esse é um discurso muito simplista, senhores, muito superficial. Sim, temos problema na nossa democracia, mas bem antes disso e mais profundamente, nós temos um colapso intelectual. Nós temos um colapso de conhecimento, de educação. Entende, senhores? Então, é isso que eu quero deixar claro para os senhores. Faça os comentários aí, senhores. Se inscreva no canal e tamo junto.